A vida após a morte, ela sempre intrigou a humanidade, né? Até mesmo os primórdios do desenvolvimento religioso se dá então no culto aos mortos, né? Ou nessa ritualística, né? Com o fim da vida e o entendimento do que poderia então, ou o que aconteceria após essa morte, e o significado que ficaria para os vivos daqueles que se foram, né? E a influência ou não dos que se foram na vida daqueles que ficaram, né? Então, a morte, ela sempre intrigou a humanidade, desde sempre, até hoje, né? Os velórios são momentos de reflexões, os velórios são momentos dos quais as pessoas, elas fazem uma autoanálise da sua vida, e até mesmo aquelas pessoas mais abastadas, elas têm um choque de realidade de que mesmo tendo tudo, aquilo não é suficiente para dar continuidade à posteridade. E além de tudo isso, né, muitos até mesmo congelam seus corpos com a intenção de que no futuro possam voltar a viver através de seus próprios corpos, né? Então é isso. No tema de hoje a gente vai abordar, então vamos fazer uma comparação e tentar diferenciar dentro da filosofia religiosa, das doutrinas religiosas, dois conceitos, né? O conceito de renascimento e o conceito de reencarnação. Duas doutrinas, poderíamos dizer assim, de algumas religiões do mundo. Então vamos fazer essa abordagem e entender um pouco sobre essa temática. Uma das questões que se levantam sempre é se renascimento, né, e reencarnação são a mesma coisa. É a mesma coisa? Renascer e reencarnar são sinônimos? São apenas formas diferentes de dizer a mesma coisa? Para muitas pessoas, reencarnação e renascimento, sim, é a mesma coisa. Mas a pergunta é, se não é a mesma coisa, qual é então a diferença, como nós poderíamos diferenciar reencarnação de renascimento e quais religiões praticam a reencarnação e o renascimento? Então vamos entender primeiro o que é então reencarnação. Na reencarnação, o que nós vemos é que a alma, né, a alma humana, né, a alma do ser humano, a parte imaterial dentro da teologia cristã, né, a parte imaterial, ela volta então a viver várias vezes. No cristianismo não se crê assim, né? Após a morte segue-se o juízo. Mas as religiões que eu vou já trazer aqui, dois exemplos que acreditam nessa compreensão da reencarnação, elas acreditam que a alma ela volta a viver. E isso repetidas vezes, né? Repetidas vezes, né? Ela volta a viver então em corpos diferentes, né? Dentro do espiritismo kardecista, ela reencarna, né? Algumas religiões, como acabei de citar uma, que seguem mais ou menos essa linha de compreensão, né? O conceito de reencarnação, ou essa doutrina, tem duas aqui como exemplo, o hinduísmo e o espiritismo. Dentro dessas religiões, a compreensão é bem simples, né? A compreensão da vida, né, em si é que você vive, né? Você nasce e você começa a ter a sua vivência existencial, né? E num período dessa vivência vai haver um rompimento existencial, que é a morte, você vai morrer, né? E aí você renasce então, ou dentro do nosso tópico, você reencarna em uma outra vida. A observação que deve ser feita é que você então carrega nesse processo as consequências das ações passadas, mais conhecida como o karma, ou o famoso karma. Então isso é reencarnação. Quando nós partimos para o renascimento, antes de fazermos então fazermos a comparação entre reencarnação e renascimento, quando nós partimos para o renascimento, por exemplo, já vou trazer a religião logo de cara, no budismo, por exemplo, não existe uma alma fixa
né, que volta, como no caso então do espiritismo kardecista. Então, no budismo não existe essa alma, uma alma fixa, né? Então, a pergunta dentro do budismo é o que continua então após a morte. O que acontece após a morte então para um budista, né? Se a alma ela não é fixa, né? O que acontece no budismo é o que se chama de fluxo de consciência, né? Que é nada mais, nada menos do que a continuidade de causas e efeito. Desta feita, novamente, uma compreensão do que falei anteriormente, que é o karma. Então, o que continua após a morte no budismo? Fluxo de consciência, né? Que é a continuidade das causas e efeitos. O karma. Uma ilustração aqui, só para a gente aprofundar a compreensão, é uma chama. Pense numa vela. Você acende uma vela, né? Acende uma vela e a vela ali tem a chama, né? Uma chama. E você vai passando então a chama de uma vela para outra vela. Não é a mesma chama, essa é a compreensão. Não é a mesma chama, mas também não é totalmente diferente, né? É a mesma chama que foi passada de uma vela para outra? Não. Mas também é totalmente diferente? Não. Então essa é a compreensão então do budismo. Vamos agora juntar e fazer a comparação. Como nós podemos então comparar reencarnação e renascimento, né? Na reencarnação, de uma forma bem simples, uma alma individual ela retorna, né? Ou podemos dizer assim, o que é reencarnação? Uma alma, então, que retorna à vida, né? E o que seria então o renascimento? O renascimento é um processo contínuo, sem um eu, esse eu sendo permanente. Então, o que é renascimento? De uma forma bem simples, um processo contínuo sem o eu permanentemente. Assim, né, parece, né, que a reencarnação e o renascimento, eles parecem parecido, mas dentro da filosofia, né, a base filosófica da compreensão de reencarnação e renascimento é diferente. A reflexão, então, a ser feita a partir disso, da compreensão, como trouxe na breve introdução, de que o que intriga as pessoas é a morte, o que acontece, então, após a sua morte, após você morrer, dentro dessas visões religiosas, dentro dessas religiões, é trazer para você, então, o ouvinte, o que é fazer os questionamentos, alguns questionamentos para finalizar o vídeo. Então, o primeiro questionamento, né, sabemos que o Brasil tem como a sua maioria a população cristã, né? Boa parte da população do Brasil é cristã em suas mais variadas vertentes, mas a questão para você é o que você então acredita que acontece após a morte? O que você acredita? Você acredita que existe uma alma que volta, né? Em uma das vertentes do cristianismo, quando você morre, você dorme, você fica num estado de sono, né? Você fica ali dormindo, né? Então, você acredita que a alma ela pode voltar, né? À vida, reencarnação? Ou você acredita que tudo é um fluxo em transformação, né? Que é a ideia, então, do renascimento, né? Deixa aí o teu comentário, né? Comenta aqui, né? E deixa o seu comentário, deixa a sua compreensão, né? Sobre a vida após a morte, o que acontece, então, após a morte, na sua visão. Deixa aí o teu comentário, né? Comenta aí, então. E se você gosta de conteúdos voltados para o mundo religioso, segue para mais conteúdos, então, como esse. Até o próximo vídeo.